Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a quarta questão da prova da Prefeitura de Concórdia do ano de 2022 da Banca FEPESE. É uma questão que fala sobre os principais grupos de antibióticos. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? Os antibióticos são substâncias químicas obtidas de micro-organismos vivos ou de processos semissintéticos, que têm a propriedade de inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos ou destruí-los. Assinale a alternativa correta sobre os antibióticos de uso odontológico. A alternativa A, beta-lactâmicos. São assim chamados por possuírem um anel beta-lactâmico em sua estrutura química. Constituem uma ampla classe de antibióticos, contendo 5 subclasses: penicilinas, cefalosporinas, clavulanato de potássio, carbapenêmicos e tetraciclinas. Alternativa B, metronidazol. É um composto sintético derivado do nitroimidazol, muito bem absorvido por via oral, atravessando as barreiras tecituais rapidamente em grandes concentrações, sendo distribuído na saliva e no fluido do suco gengival. Após metabolização hepática, é eliminado pela via renal. Alternativa C, macrolídeos. Apresentam ótima absorção e biodisponibilidade, quando administrados por via oral. Distribuem-se apenas para o tecido adiposo, com um pico de concentração plasmática sendo atingido 7 horas após a tomada do medicamento. São excretados unicamente através da urina. Letra D. Clindamicina. De interesse para a clínica odontológica, apenas a doxiciclina e a minociclina, que possuem ótima absorção por via oral. Seu espectro de ação é mais amplo do que o das penicilinas e o dos macrolídeos. E a letra E. Tetraciclinas. Fazem parte da família das lincosaminas. São biotransformados no fígado e excretados na bile. Por essa razão, a relação risco-benefício de seu emprego deve ser bem avaliada em pacientes com alterações da função hepática e biliar. Meus queridos, como eu já disse em outro vídeo, Banca FEPESE ama questões grandes, então vamos descomplicar essa questão. Mas antes, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. E vamos lá! Os principais grupos de antibióticos, segundo Andrade, são beta-lactâmicos, macrolídeos, clindamicina, tetraciclinas e metronidazol. Lembrando que os beta-lactâmicos são bactericidas, macrolídeos, clindamicina, tetraciclinas são bacteriostáticos e o metronidazol também bactericida. Os beta-lactâmicos possuem um anel beta-lactâmico na sua estrutura química, por isso que recebem esse nome. E é um grupo com 4 subclasses: as penicilinas, as cefalosporinas, o clavulanato de potássio e os carbapenêmicos. Primeiro, nós vamos para as penicilinas. A gente tem as naturais e as semissintéticas. Quais são as principais naturais? Penicilina G potássica cristalina, procaína e benzatina. E quais são as semissintéticas? Penicilina V, ampicilina e amoxicilina. As naturais são inativadas pelo suco gástrico, portanto, são mal absorvidas por via oral. Então, importante para o seu concurso público. A penicilina G potássica cristalina tem meia-vida plasmática muito curta, por volta de 20 minutos, utilizada por via intravenosa. A penicilina G procaína vai ter níveis séricos por volta de 12 a 24 horas, vai ser utilizada por via intramuscular. E a penicilina G benzatina, ela dura semanas lá no sangue, também utilizada por via intramuscular. Penicilina V, utilizada de 6 em 6 horas por via oral. Ampicilina, 6 em 6 horas também por via oral. E a amoxicilina é a diferente desse grupo, 8 em 8 horas por via oral. Essas são as principais informações que a gente precisa saber para a nossa prova de concurso. Vamos agora para as cefalosporinas. A gente tem cefalosporina de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Pessoal, tem algumas provas que gostam de pedir o nome das cefalosporinas de cada geração. Então, já dá um print aí e memoriza essa tabelinha que está lá no Andrade. Outra informação importante é que existem relatos associando o uso de cefalosporina
com ocorrência de colite pseudomembranosa. Avançando aqui, pessoal, importante a gente lembrar que certas espécies bacterianas produzem beta-lactamases, que são enzimas que têm a propriedade de destruir o anel beta-lactâmico de algumas penicilinas e cefalosporinas. Portanto, utiliza-se o clavulanato de potássio. Ele é de fraca atividade antimicrobiana, mas ele tem a capacidade de se unir de forma irreversível a essas enzimas, as beta-lactamases, inativando essas enzimas. Com isso, ele torna as bactérias que produzem essas enzimas, que produzem as beta-lactamases, novamente sensíveis às penicilinas. Então, quando a gente prescreve para o paciente um antibiótico que tem, por exemplo, amoxicilina e clavulanato de potássio, o que vai acontecer? O clavulanato de potássio vai lá se ligar a essas enzimas, as beta-lactamases, que inativariam a penicilina. Então, o clavulanato se liga a essas enzimas, permitindo que a penicilina continue atuando contra essas bactérias, ok? Então, vamos agora para o grupo dos macrolídeos. A gente falou agora há pouco dos beta-lactâmicos. Dentro dos beta-lactâmicos, os principais são penicilinas e cefalosporinas, lembrando que são bactericidas, interferem na síntese da parede celular. Agora chegamos nos macrolídeos, que são bacteriostáticos, interferem na síntese de RNA. Os principais macrolídeos para o nosso concurso público são eritromicina, espiramicina, claritromicina e azitromicina. Por que eu coloquei um asterisco? Porque ela é um parente próximo dos macrolídeos. Eles apresentam ótima absorção e biodisponibilidade quando administrados por via oral. Distribui-se para a maioria dos tecidos com pico de concentração plasmática atingido de 2 a 3 horas após a tomada do medicamento. São excretados pela urina e pela bile. Próximo grupo, clindamicina. É da família das lincosaminas, muito bem absorvida por via oral, atravessa facilmente as barreiras teciduais, consegue penetrar no interior de macrófagos e leucócitos polimorfonucleares. Por isso que a gente encontra muita clindamicina nos abscessos. A clindamicina é biotransformada no fígado e excretada na bile. Então tem que ser avaliada essa relação risco-benefício para utilizar esse antibiótico em pacientes que apresentam alteração da função hepática e biliar. Também existe uma associação relatada na literatura de clindamicina com colite pseudomembranosa. Então, pessoal, é tudo com C. Segundo Andrade, colite pseudomembranosa pode estar associada com cefalosporina e clindamicina. Cefalosporina é do grupo dos beta-lactâmicos bactericida, interfere na síntese da parede celular. Clindamicina bacteriostático, interfere na síntese de RNA. Gravou aí? Próximo grupo é das tetraciclinas. As bancas amam perguntar sobre esse grupo. Principais são doxiciclina e minociclina. Seu espectro de ação é mais amplo do que o das penicilinas e dos macrolídeos. Devido a esse amplo espectro, pode provocar uma superinfecção por bactérias, fungos e levaduras. Além disso, deve ser empregada com precaução em pacientes com histórico de doença hepática e renal. Podem causar fotossensibilidade, resultando em queimaduras pelo sol. Além disso, as tetraciclinas se depositam nos ossos e dentes durante o desenvolvimento, provocando como resultado manchas marrons e hipoplasia de esmalte. Não podemos administrar tetraciclina durante a gestação e deve ser evitada em crianças em estágio de desenvolvimento ósseo e dental. Informação importante: antiácidos à base de alumínio, cálcio e magnésio. Preparações contendo ferro ou saias de bismuto, além de leite e seus derivados, podem prejudicar ou até mesmo inibir a absorção das tetraciclinas. Percebam por que as bancas gostam da tetraciclina? Porque ela tem um monte de particularidades. Bem legal fazer uma questão com tetraciclina, né? Então, memorizem, porque cai com muita frequência nas provas de concurso público. E por último, metronidazol. O metronidazol é um composto sintético derivado do nitroimidazol. Muito bem absorvido por via oral, atravessa barreiras teciduais rapidamente em grandes concentrações, sendo distribuído na saliva e no fluido do suco gengival. Após metabolização hepática, é eliminado pela via renal. E por último, mas não menos importante,
possível ação de sulfirã quando tomado junto com o álcool. Voltando para a nossa questão gigantesca, vamos avaliar cada uma das alternativas, começando lá de baixo. Alternativa E, tetraciclinas, fazem parte da família das lincosaminas. Já soou estranho, né? Quem que é grupo das lincosaminas? A clindamicina, e não a tetraciclina. São biotransformados pelo fígado e excretados na bile. Por essa razão, a relação risco-benefício de seu emprego deve ser bem avaliada em pacientes com alterações da função hepática e biliar. Pessoal, essa é a descrição da clindamicina e não das tetraciclinas. Então, está incorreta. Alternativa D. Clindamicina, de interesse para a clínica odontológica, apenas a doxiciclina e a aminociclina. Soando estranho, né? Que possuem ótima absorção por via oral. Seu espectro de ação é mais amplo do que o das penicilinas e dos macrolídeos. Pessoal, essa é a descrição das tetraciclinas. Então, aí está invertido a letra E com a letra D. Também está incorreta. Letra C, macrolídeos. Apresentam ótima absorção e biodisponibilidade quando administrados por via oral. Até aí, ok. Distribui-se apenas para o tecido adiposo? Não, né, pessoal? Distribui-se para a maioria dos tecidos, com um pico de concentração plasmática sendo atingido em 2 a 3 horas. São excretados unicamente através da urina? Não, pela urina e bile. Então, a alternativa C também está incorreta. Letra A. Beta-lactâmicos são assim chamados por possuírem um anel beta-lactâmico em sua estrutura química. Até aí tá legal. Constitui uma ampla classe de antibióticos, contendo 5 subclasses? Não, né? São 4 subclasses. Aqui não entram as tetraciclinas. Então, pessoal, essa alternativa também está incorreta. Ficamos com a letra D, que diz que o metronidazol é um composto sintético derivado do nitrimidazol, muito bem absorvido por via oral, atravessando as barreiras teciduais rapidamente em grandes concentrações, sendo distribuído na saliva e no fluido do suco gengival. Após metabolização hepática, eliminado por via renal. Perfeito, pessoal. Essa é a resposta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado. Espero que vocês tenham aproveitado essa revisão. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!